O Galaxy A72 chegou com a promessa de trazer recursos de celulares tops de linha da Samsung para a sua família de intermediários. Será que a estratégia da coreana tornou este modelo mais vantajoso que o antecessor Galaxy A71? Isso é o que você vai saber ao longo deste comparativo do Tudo Celular. O duelo já começa com boas evoluções no quesito design. A Samsung trocou o bloco de câmeras na cor preta do A71 por um na mesma tonalidade do resto do corpo para o A72, o que dá um visual mais discreto. O acabamento em plástico continua para esta geração, mas agora ganhou uma aparência fosca para dar um tom mais premium. Na parte da frente, o notch em forma de gota também foi mantido. O painel permanece com o mesmo tamanho, só que agora o corpo está maior e mais pesado. Isso por conta do tamanho da bateria. O leitor biométrico segue sob o display, mas ficou mais rápido que no smartphone de 2020. O grande destaque fica por conta da certificação IP67 no A72, com resistência à água e poeira, algo que a companhia não investia em seus intermediários há algum tempo. A gaveta interna agora é híbrida, ou seja, você precisa escolher entre um segundo chip ou uma expansão de memória por cartão microSD, algo que não era necessário no ano passado, já que o A71 tem slot dedicado para expansão. No geral, as evoluções foram claras no design, por isso o Galaxy de 2021 leva o primeiro ponto. Se no visual houve avanços, não foi diferente na tela. O painel continua com o famoso material Super AMOLED, mas agora exibe imagens mais fluidas do que antes. A coreana ampliou a taxa de atualização de 60 para 90 Hz neste aparelho mais recente. O brilho, que antes era ok para o intermediário, agora está forte a nível de top de linha. As cores são vibrantes, com boa saturação, além de ângulo de visão satisfatório. O tamanho do display permanece com 6,7 polegadas do ano passado, só que o aproveitamento frontal teve uma queda, já que temos aqui mais bordas pelo já mencionado aumento no tamanho do corpo. O vidro também perdeu o Gorilla Glass 3 na geração atual, que dava uma proteção maior contra impactos. Os aprimoramentos em fluidez e brilho se sobressaem e dão mais um ponto ao A72. Outra área de melhorias da Samsung foi em áudio. O mono do A71 deu lugar a um som estéreo no A72, agora que o alto-falante de chamadas passou a operar como canal secundário. O resultado é uma maior imersão do usuário na hora de ver um filme ou ouvir música, por exemplo, sem contar a presença do Dolby Atmos para aprimorar a experiência também em jogos. O dispositivo de 2020 já entregava volume máximo sem distorção e a potência sonora manteve a boa qualidade com um áudio bem equilibrado no Galaxy mais novo, mesmo com umas faltas nos médios. Os dois também entregam um conector físico para fones de ouvido, mas o acessório somente acompanha o modelo do ano passado. O Galaxy A72 marca mais uma vez no nosso comparativo. O Galaxy A72 sai da caixa com Android 11 como sistema operacional, uma versão posterior do que vem no A71. A interface One UI 3.1 não entrega recursos inéditos nem exclusivos para este celular. Os destaques são as já conhecidas ferramentas como o Tela Edge para atalhos nas bordas e o Always On Display, que mostra informações quando a tela estiver apagada. Uma vantagem do A72 aqui é estar presente na lista da Samsung para ser contemplado com 3 atualizações do Android e 4 anos de pacotes de segurança. Isso significa que podemos dar como certa a chegada do futuro Android 14 a este aparelho. Por ter um sistema que vai receber suporte por mais tempo, o smartphone de 2021 ganha mais um ponto. Chegamos em uma parte importante do nosso comparativo, o desempenho. A briga nesse caso fica entre o Snapdragon 720G do mais recente contra o Snapdragon 730 do dispositivo do ano passado. Por mais que a tendência seja de a vitória ir para o celular novo, isso não aconteceu nos nossos experimentos. O teste de velocidade do Tudo Celular mostrou um retrocesso nesse quesito, já que o A72 conseguiu ser aproximadamente 35 segundos mais lento que o antecessor em multitarefas. Mas não pense que a responsabilidade está toda na plataforma móvel dele. O software teve sua parcela para isso, ao deixar um atraso no sensor de toque durante a transição de aplicativos. Algo que não ocorreu no mais antigo, nada que uma atualização de software não possa corrigir. Já os números de benchmarks tiveram uma ligeira alta no Antutu e praticamente empataram no Geekbench. Pelo menos, os jogos tiveram ganhos por agora ter suporte a imagens em 90 fps. Enquanto não há confirmação sobre o problema de toque ser corrigido, o ponto vai para o Galaxy A71 por ter sido mais rápido nos nossos testes. Antes de a gente falar sobre autonomia, lembro que o Tudo Celular já está próximo de chegar a 1 milhão de assinantes. Por isso, caso você ainda não tenha feito sua inscrição no canal, aproveite para fazê-la e assim nos ajudar a alcançar este feito mais rápido.
Voltando ao assunto, de uma geração para outra a coreana aumentou em 500 mAh a capacidade do mais antigo para o novo. Mas o resultado na prática foi maior do que o esperado em autonomia. Nos nossos testes de uso, o A72 demorou cerca de 8 horas a mais para desligar do que o antecessor. Como os dois modelos mantiveram o suporte a 25 watts de potência, você deve pensar que o tempo de recarga também aumentou, não é mesmo? Pois saiba que ele diminuiu. Foi pouco, mas já mostra que as otimizações da Samsung foram suficientes para reduzir o tempo na tomada, mesmo com uma bateria maior. É muito mais tempo ligado e menos espera quando está conectado na tomada. Por isso, temos ponto duplo para o A72. A Samsung preferiu não alterar o número de câmeras do A71 para o A72 e manteve 4 sensores traseiros, liderados ainda pelo principal de 64 megapixels. Este continua registrando boas fotos com controle de ruído e nível de detalhes satisfatórios. As imagens tendem a puxar para um branco com um tom mais quente, além de comprimir 4 pixels em um. O HDR funciona bem nos dois modelos, que não sofrem mesmo em ambientes mais escuros. Até a lente ultra-wide de ambos os lados faz um bom trabalho à noite, apesar das limitações no HDR, e ainda conseguem controlar bem os ruídos e as distorções nos cantos da imagem. A câmera macro dos dois não conta com foco automático, mas nem por isso deixa de capturar fotos ricas em detalhes. A maior diferença aqui está no fato de a Samsung abrir mão do sensor de profundidade por um telefoto. O zoom óptico de 3 vezes permite capturar imagens bem limpas de longe, mas o digital de até 30 vezes faz a qualidade cair de maneira considerável. Mesmo sem a câmera de desfoque do A71, o modo retrato não decepciona no A72 e é eficiente até com objetos. A qualidade não tem grandes diferenças, mas a presença de uma câmera teleobjetiva torna o conjunto mais versátil. Então, outro ponto para o Galaxy mais novo. Tanto as filmagens do A71 como as do A72 possuem suporte à resolução 4K na câmera principal e na ultra-wide, com boa qualidade no registro dos vídeos. A captura do áudio é satisfatória nos dois casos. Mas o Galaxy de 2021 se destaca por caprichar nas gravações à noite e pela presença de estabilização ótica, para reduzir os tremidos com maior eficiência. A chegada da tecnologia OIS, até então presente apenas nos tops, dá o principal diferencial e o ponto ao Galaxy A72. A câmera frontal de 32 megapixels não apresentou evoluções da geração passada para esta. As fotos permanecem com a mesma qualidade e muitos detalhes, com o modo retrato decente para a separação dos planos. À noite há uma queda de nitidez, mas ainda assim você terá registros aceitáveis. Os vídeos frontais também contam com suporte à resolução 4K. Não houve grandes mudanças do ano anterior para este, por isso damos um empate em selfies. Para fechar o nosso comparativo, vamos falar de preços. O Galaxy A72 começou a ser vendido no Brasil por um valor sugerido de R$ 3.800, cerca de R$ 1.000 mais caro do que o A71 em seu lançamento. A diferença ficou grande, mesmo para o cenário econômico atual. Felizmente, os dois já tiveram seus custos reduzidos no varejo nacional. A larga diferença agora baixou para algo inferior a R$ 300, com o modelo de 2020 já encontrado por R$ 2.000 e o de 2021 vendido por R$ 2.250. Apesar de a distância não estar tão grande, essa quantia já é considerável no bolso do consumidor. Por isso, damos o ponto final para o Galaxy A71. O Galaxy A72 trouxe uma série de recursos dos tops de linha da Samsung que foram relevantes na hora de pontuar. A certificação IP67 deu vantagem em design, a tela de 90 Hz foi significativa nesse quesito, o som estéreo fez a diferença e os avanços de câmera ajudaram nos pontos de fotos e vídeos. A bateria do celular mais novo também mostrou sua importância e apresentou grande evolução. Mas quem deseja um modelo focado em desempenho, a alternativa melhor ainda é o A71. Ele não vem com o erro no delay do toque e ainda mostra um equilíbrio nos benchmarks. Fora o custo-benefício, que ainda é um ponto positivo para o smartphone de 2020. Agora que chegamos ao final de mais um comparativo, queremos saber a sua opinião sobre o resultado desse embate. Para você, os recursos de tops de linha superam o melhor desempenho? Qual dos dois seria a sua preferência de compra no momento? Pode comentar à vontade no espaço mais abaixo. Todo o conteúdo que você viu também está disponível em texto lá no tudocelular.com. Eu encerro por aqui, um abraço e nos vemos na próxima.